Bem-vindo à live, a Masterclass, segundo dia, com o tema Tempos de Restauração. Compartilha aí se está ouvindo bem o áudio, dá um ok. Aleluia. Bendito seja o nosso Pai Celestial, a sua bondade, a sua misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Confirmado a imagem, áudio, tudo ok? Então vamos iniciar a nossa segunda classe, a segunda parte da nossa Masterclass, com o tema Tempos de Restauração. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Tenho decidido fazer em dois momentos, porque é um tema muito amplo, é um tema muito rico, e que eu quis estabelecer um fundamento na semana passada. Se você ainda não assistiu a parte 1, te aconselho a voltar na linha de tempo do Facebook ou acessar o canal Shalom no YouTube e pegar esse conteúdo dessa primeira classe, que foi o fundamento do que nós vamos aprofundar e vamos expandir agora nessa segunda parte. A todos que estão se conectando aí, sejam bem-vindos, Shalom. Coloquem aí desde onde estão se conectando, qual cidade. E também deixe seus comentários, de algum ponto que lhe chamou a atenção. Com certeza vai ser um ambiente de enriquecimento, da palavra. Mas antes de iniciar no tema principal, do que nós vamos falar, eu sempre gosto de abordar sobre os tempos proféticos. Acredito que isso é o meu lado profético, Sempre gosto de trazer entendimento acerca dos tempos no qual nós estamos vivendo. E talvez você se pergunte: mas é claro, todos estão entendendo que estamos no mês de março. Hoje é dia 2 de março, já virando o dia para o 3 de março. Só que, biblicamente falando, nós não estamos no mês de março somente. Nós estamos também no mês de Adar, o mês bíblico. É o 12º mês, é o mês bíblico, o mês muito importante, o mês que nos recorda Purim, nos recorda o livramento dos israelitas, dos hebreus, da mão dos amalequitas. Shalom, Leci, minha sogra, Deus te abençoe grandemente. Compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam se conectar ao vivo. Eu, pelo menos, gosto de assistir ao vivo, mas depois vai ficar gravado para você compartilhar com outras pessoas que não estão podendo assistir agora. Também subirei ao meu canal do Facebook, do YouTube, canal Shalom. Então nós estamos no mês bíblico de Adar, o 12º mês. E esse mês, Adar, de 3 em 3 anos, ele tem um mês composto, é um mês duplo. Tem Adar 1 e Adar 2. Por quê? Porque o calendário hebreu, é um calendário que é guiado pela lua e é guiado pelo sol. O sol é que contabiliza o que nós chamamos de ano solar, a volta da Terra em toda a circunferência, através do sol, de rotação, translação. E também o calendário hebreu também é lunar, por isso que ele é lunisolar. Os meses são guiados pela lua e o ano é guiado pelo sol. Então, de forma geral, o calendário mais conhecido, o gregoriano, o calendário no qual estamos mais acostumados, que tem o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, ele tem 365 dias na sua contagem, até virar um outro ano. Esse é o calendário gregoriano, somente guiado pelo sol. E o calendário judaico
é um calendário somente lunar, não é solar. Por isso que o hebreu, ele é a junção do solar e a junção do judaico, que é lunar. O calendário judaico, ele somente é guiado pela lua. Então, ele tem o seu ano contado com os movimentos das luas, né? Da lua nova, da lua cheia, depois uma lua nova de novo. E aí inicia a contagem de um novo mês. E esse calendário lunar, ele muitas das vezes difere do calendário solar, né? A contagem do ano lunar, ele tem 354 dias. O calendário solar é 365. Já o calendário lunar é 354, 11 dias a menos. Por isso que de 3 em 3 anos, esses 11 dias de diferença, né, eles são alinhados com o ano bissexto bíblico, né? Por isso que tem o Adar 1 e o Adar 2. Porque de 3 em 3 anos, esses 11 dias que separam o calendário judaico do calendário gregoriano, eles voltam a estar alinhados de novo. Ok? Já o calendário gregoriano, seu ano bissexto é de 4 em 4 anos e só ganha um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que ocorreu esse ano, né, no mês passado. Então, nós estamos no mês bíblico de Adar. É o 12º mês. O próximo mês é Adar 2, porque nós estamos em um ano bissexto. Vai ter mais um mês. E após esse 13º mês bíblico, que é o nome de Adar, nós vamos iniciar um novo ano bíblico, com a temporada chamada de Primavera em Israel. Para nós aqui vai estar iniciando o outono. Então, nessa temporada bíblica que vai iniciar um novo ano, sempre é marcado em Israel, ou hemisfério norte, como primavera. E também sempre nos recorda a Páscoa, o tempo de Páscoa. O mês da Páscoa sempre é celebrado no primeiro mês bíblico, né? No início do novo ano bíblico. E esse ano irá cair por volta do dia 22 a 24 de abril, né? Se assim Deus permitir, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas nós estamos no mês de Adar. E como eu falei, é um ano bissexto. Esse mês de Adar tem uma atmosfera, uma energia diferente. Porque, segundo os estudiosos, dizem que este mês ele é um mês que está grávido, né? Dentro desse mês há um novo mês. Ou seja, tudo que esteve retido nos anos anteriores, nos tempos anteriores, nesses 3 e 3 ciclos, esses 11 dias que estavam retidos, vai nascer. Juntamente com esse tempo que vai nascer, serão liberadas novas oportunidades, um novo tempo, né? Uma nova história. Está falando de tempo de restituição, tempos de restauração, tempos que Deus vai trazer à luz aquilo que estava sendo trabalhado no secreto, no oculto. Por isso esse mês nos recorda da rainha Esté. Esté, para quem não sabe, é o nome hebreu, é o nome babilônico, né, de Hadassa. Esté significa estrela, mas também significa Deus trabalha em oculto. Portanto, tudo que esteve sendo trabalhado no oculto nesses anos anteriores, chegou o tempo de sair à luz, chegou o tempo de se manifestar, chegou o tempo de ser revelado, manifesto. Assim como uma mulher, quando está grávida e está a ponto de dar à luz, tudo aquilo que foi gerado no oculto, a mulher nunca viu o rosto do bebê, nunca viu os seus olhos, nunca viu a sua face, mas já tem um amor por aquilo que está sendo gerado dentro do seu ser. E quando nasce e dá à luz, algo é liberado tão forte sobre a vida da mulher, segundo a ciência ensina, que é um hormônio, a dopamina, né, tão forte que traz uma sensação tão boa, uma alegria tão forte para a mulher, que ela
possivelmente não experimentará outro prazer igual do que esse durante toda a sua vida. Isso é a sensação do parto. Então, prepara-te, mulher, mulheres, prepara-te, igreja, que representa a mulher, a noiva do Cordeiro, porque o Senhor vai trazer à luz tudo que estava sendo gerado no oculto, no secreto. E você sabe o que tem sido gerado. Muitas vezes você está olhando somente para as cicatrizes, para as marcas do que foi gerado, dos processos que foram passados, duros, dolorosos. Mas não olhe só para as marcas, não olhe só para as cicatrizes. Olhe para aquilo que está para nascer na sua vida. Olhe para aquilo que Deus está para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque nós estamos em um tempo oportuno profético. O mês de Adar, o mês em que está grávido, que vai nascer algo novo, um novo mês, um novo tempo, uma nova temporada vem sobre a sua vida. Se você crê e toma posse dessa palavra, escreve aí amém. Celebra esta palavra. Celebra com júbilo, com alegria. Aleluia. E faz um favor, compartilha para que outras pessoas também possam se conectar nesta live, nessa masterclass, nesse tempo de restauração, porque certamente o Pai tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu território, sobre a igreja do Senhor, sobre a nação do Brasil e as nações. O Espírito Santo tem falado ao meu coração muito esses dias, eu ainda não tomei essa iniciativa. O Espírito Santo falou, Leandro, começa a subir as tuas lives, as tuas transmissões, os teus stories falando espanhol. Porque você não tem um chamado somente ao Brasil, você tem um chamado às nações. E se você sabe falar o espanhol, começa a falar a língua que você sabe que o Senhor te deu. E também começa a aprender o inglês, começa a aprender o francês, começa a aprender outros idiomas. Porque nós temos um chamado às nações. Assim também você tem esse chamado às nações. Estende as estacas da tua habitação. Sai da tua tenda. Olha e conta as estrelas, porque maiores são do que o que você tem pensado. Grande é a descendência que o Senhor tem preparado para ti, a geração que o Senhor tem preparado para você e a sua casa. Porque a palavra do Senhor diz que mais são os filhos da desamparada, mais são os filhos da que não esteve casada, da que não esteve em uma consciência de pacto, mas esteve em um romance, em um amor, esteve com o coração rendido ao Senhor e que está pronto a lhe oferecer o melhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, nesse clima profético, nessa atmosfera profética, vamos aqui compartilhar o texto que eu separei para essa segunda classe dessa nossa masterclass. Abra comigo ou tome nota sobre o livro de Lucas. Você pode também me ajudar e anotar aí, livro de Lucas. Shalom, Michele, um abraço. A todos que estão conectados aí ao vivo, um grande abraço. Lucas 2, versículo de número 25 ao 35. Amém, Anne? Cria mesmo. Eu creio, tempo de nascimento. Aleluia. Lucas 2, 25 ao 35. Alguém anota aí para mim. Lucas 2, 25 e 35. Obrigado, meu amor. Assim nos diz a palavra do Senhor para esta noite. Naquela época, que época? A época de Jesus, do nascimento de Jesus. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E aqui eu vou já explicar por que eu escolhi esse texto. Testifiquei no meu espírito que o Senhor queria compartilhar essa palavra. E Simeão, para mim, nessa temporada é muito especial, porque o mês de Adar também é o mês da tribo que representa os Simeões. Aleluia. Então, nesta temporada, fala que naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto. E ele esperava ansiosamente
pela restauração de Israel. O que é que ele esperava? Ele esperava ansiosamente, com uma grande expectativa, a restauração de Israel. Ou seja, eu e você temos que esperar ansiosamente a restauração, não só do Israel lá da Palestina, lá do Oriente, mas também o Israel que é a nossa casa, a nossa família. Nós devemos ter uma grande expectativa na restauração da nossa família, da nossa casa, dos nossos relacionamentos familiares, relação de pais e filhos e pais, relação de propósito com amigos, com família, com ministério. Nós temos que ter essa expectativa, esta ânsia, expectativa, essa esperança. E diz que sobre Simeão estava o Espírito Santo. Veja que tremendo. Muitas pessoas erroneamente se privam de viver com o Espírito Santo por questões doutrinárias, por falsos ensinos. Muitos dizem, o Espírito Santo já acessou, já acabou o mover do Espírito Santo com a igreja em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Outros dizem, o Espírito Santo não está no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu. Isso não é verdade. Aqui está dizendo que havia um homem chamado Simeão. Ele era justo, era um homem devoto. E ele esperava a restauração, e o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus nem mesmo havia nascido, e já havia um homem cheio do Espírito Santo. Já havia um homem que o Espírito estava sobre ele. O Espírito já lhe guiava, lhe conduzia. E diz que lhe havia sido revelado que ele não morreria enquanto nos seus olhos não visse o Cristo, o enviado de Deus. Que eu e você possamos ter essa esperança. Que eu e você venhamos ter essa convicção. Que eu e você venhamos ter esta fé. E que possamos proclamar, não vamos morrer sem que os nossos olhos vejam o Cristo. A sua obra redentora sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu território, sobre a minha nação. Simeão tinha uma esperança viva de que ele não morreria, porque o Espírito Santo lhe falou, sem que ele visse. Para que a sua alma pudesse entrar no descanso de que Deus havia de cumprir com a sua palavra. Então Simeão tinha essa convicção de que ele não morreria sem que Deus lhe mostrasse o Cristo, o Messias. Yeshua já veio há mais de 2000 anos atrás e nós estamos aguardando a sua vinda. Enquanto ele volta, nossos olhos têm que ser acerca do cumprimento das suas promessas, de que ele salvará os nossos familiares, de que ele restaurará a nossa vida, ele restaurará todas as áreas de nossa vida, as áreas que estão em escassez, em ruína, em falência, em enfermidade, em crise. Tudo isso irá desaparecer quando se manifesta o Cristo. Já não há crise, senão que haverá de se manifestar o Cristo vivo. A palavra viva feita carne. Aleluia. Então Simeão tinha essa convicção, porque ele esperava a restauração, porque isso fazia parte das profecias. Porque quando Cristo vem, ele restaura todas as coisas. E ele não voltará, porque ele está retendo até que todas as coisas sejam restauradas. Segundo diz Atos. Versículo 27 diz, nesse dia, o Espírito Santo conduziu Simeão ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar Jesus de Yeshua, o nosso Senhor, segundo a tradição da lei.
Simeão tocou a criança nos seus braços. Imagina que os seus olhos não só verão, senão que a sua mão tocará na promessa. A sua mão tocará na palavra feita carne. Você sentirá, experimentará. Aleluia. Grande abraço, meu amigo Nonato. Deus abençoe. Então, não somente os seus olhos verá, mas a sua mão tocará, assim como Simeão tocou em Cristo. Tocou o Salvador. Quando José e Maria haviam de apresentar o menino, Yeshua, no templo. Então, quando ele toca em Jesus e lhe coloca nos braços, ele louva a Deus. Aleluia. Será que você pode louvar a Deus? Se Deus já te abriu a visão e você já consegue ver que a sua palavra é verdadeira, que Ele vai cumprir tudo que te prometeu, celebra, adora, louva. E mais ainda, se você já tocou pela fé, no cumprimento da palavra de Deus, celebra, louva, abre os teus olhos, abre o seu entendimento espiritual. Então louvou Simeão dizendo, versículo 29, soberano Deus, El Elyon, agora pode me levar em paz, em Shalom, porque o teu servo viu a tua salvação, assim como tu prometestes. Assim eu declaro, os teus olhos virão, os teus olhos verão a salvação do teu Deus, os teus olhos verão, os teus olhos se abrirão, porque os tempos de restauração não haverão cegos, nem espirituais, nem físicos. Assim eu proclamo que se restaure a sua visão física e a sua visão espiritual, porque nos tempos de restauração não haverão cegos. E os olhos de Simeão foram abertos porque ele disse, me leve em paz, porque eu vi a tua salvação. A salvação que tu preparaste para todos os teus povos. Ele é a luz da revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar queda de muitos, mas também vai levantar a outros, porque ele foi enviado como um sinal de Deus. Você está preparado? Você está preparada para ser o sinal de Deus? Para manifestar o reino? Porque Jesus veio para manifestar aquilo que já estava sendo gerado, aquilo que já havia sido profetizado, aquilo que ainda estava encoberto, mas diante da luz não pôde ser escondido. A obra que Deus faz em sua vida não pode ser escondida, ela vem à luz, para que seja glorificado o nome do Pai. Aleluia. E diz que muitos resistirão a Ele. Muitos resistiram a Jesus pelos seus argumentos, pela sua religião, pelos seus orgulhos e de não querer aprender. Resistiram a Jesus, mas estava escrito, muitos vão resistir a Ele. Mas alguns cairão com a sua chegada, outros serão levantados, porque haverá uma mudança de governo. Todo governo iníquo, todo governo injusto, todo governo anti-Deus será arrancado, removido desde a raiz. Assim eu declaro sobre a nação do Brasil, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Todo governo ilegítimo, ilegal, está sendo arrancado dessa nação quando chega o reino, quando chega o rei, quando chega o Messias. E aqueles que estão destinados a governar com ele serão levantados e serão posicionados em lugares de honra. Aleluia. Como resultado da sua chegada, serão revelados pensamentos mais profundos dos corações.
Aleluia. Diante de Cristo ninguém pode se esconder. Diante de Cristo ninguém pode ocultar os seus pensamentos, as suas intenções, porque Ele conhece. Porque sentirão como se uma espada lhe atravessasse a alma. Assim diz que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes, que é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do ser humano. Assim é a palavra de um profeta, assim é um ambiente profético que revela o que está oculto. Todo véu de ignorância, todo véu de distração, todo véu de trevas, seja cortado agora mesmo, do alto até o canto mais baixo, para que resplandeça a luz, para que abra esta fenda desta rocha, para que brilhe a luz do Senhor. Assim são as palavras proféticas, porque existe diferença entre uma palavra profética e uma profecia. Uma palavra profética lhe dá um homem cheio do Espírito Santo, falando da parte de Deus. Quando o homem está cheio da palavra, ele sabe lhe dar uma boa palavra que está cansado, uma palavra profética. Agora uma profecia vem do Espírito, uma névoa, uma palavra que sai do trono de Deus, que tem um selo de cumprimento, de garantia. Então, o Senhor havia prometido a Simeão de que ele viria a restauração, que os seus olhos veriam, que as suas mãos tocaria, que ele experimentaria a chegada do rei e do reino. Ainda que Yeshua era menino, ele já chegou impondo o governo de Deus sobre esta terra. Nasceu no tempo que Deus queria que ele nascesse. Ele cumpriu todos os requisitos legais exigidos pela lei. Foi circuncidado ao 8º dia. Seu pai e sua mãe também cumpriu toda a parte legal, jurídica, para que o seu ministério não fosse invalidado. Até que esteve maduro para poder exercer esse lugar de governo. Aleluia. Então assim eu proclamo, assim como Simeão glorificou a Deus, glorificou ao Pai, porque ele viu, os seus olhos se abriram. Assim também a palavra do Senhor nos diz, Yeshua disse, que o Pai lhe mostrava tudo o que fazia. Nada lhe era encoberto. O Pai lhe mostrava. O Pai lhe ensinava. Que você possa também pedir, Pai, mostra-me, porque eu sei que Tu és um Pai bondoso, amoroso. Comece a abençoar o seu Pai. Tanto o seu Pai, quando eu falo Pai, eu falo no âmbito espiritual, Papai Deus, os seus ministros, as suas autoridades espirituais, ministeriais, e abençoe os seus pais físicos, porque há um engano muito forte quando os filhos começam a amaldiçoar os seus pais, começam a murmurar contra as suas autoridades, começa a vir ignorância sobre as suas vidas. Mas quando começa a abençoar, então você começa a prosperar. Então você começa a ativar a genética do Filho de Deus na sua vida. Porque Jesus não veio para amaldiçoar, veio para abençoar. E comece a abençoar, ainda que muitos venham dizer que os seus pais naturais foram pessoas más, pessoas ruins. Ou seus pais ministeriais têm defeitos, espirituais têm defeitos. Não ouça essas vozes, é a voz do inimigo. Comece a abençoar, comece a proclamar o bem, o bom. Comece a dizer, o meu pai, os meus pais são bons, são fortes, são corajosos, são valentes, são proféticos. E a Bíblia diz que os meus pais foram profetas e eu sou filho dos profetas. Eu tenho a mesma genética. Sobre mim há o mesmo DNA. Por isso eu posso penetrar nos ambientes espirituais e remover os ardis do inimigo, os argumentos do inimigo. Porque a palavra que ele põe na minha boca é como uma espada afiada de 2 fios,
que é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções dos seres humanos. Aleluia! Comece a proclamar. Você é filho dos profetas, filho da geração profética, da geração que antecedeu a vida de Yeshua. Yeshua chegou, mas houve uma preparação para a sua chegada. Havia homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que dedicaram a sua vida à oração, ao jejum, a visitar o templo, a casa do Senhor. Houve uma preparação de uma geração, houve um ventre. Ninguém pode nascer se não houver um ventre que lhe possa permitir ser gerado. Aleluia! E nós estamos aqui para declarar que Deus está restaurando uma geração, porque não só estão levantando filhos, mas estão levantando pais. Pais que decidem também gerar. Aleluia! Proclamar, profetizar. Assim como Simeão. Simeão ouviu. Simeão viu. Simeão tocou. Será que você está pronto para começar a ver, ouvir e a tocar nos milagres, nas promessas? Ou para você isso ainda está muito distante? Ou para você talvez estão lhe persuadindo como se a fé fosse somente uma crença vazia? Como se a fé fosse somente algo para te dar um bom ânimo? Não, a fé é algo que tem que dar um fruto. A fé tem que dar fruto. A fé tem que haver a manifestação do poder de Deus, do fluir do Espírito. Isso é obra da fé. Simeão viu a salvação, assim como o Pai lhe prometeu, e a sua alma descansou, e ele pôde partir em paz, porque os seus olhos viram. Declare comigo: eu não morrerei, senão que viverei, e os meus olhos verão a promessa, o cumprimento da promessa do meu Pai, porque o meu Pai não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque o meu Pai é bom, ele mostra tudo o que faz, o meu Pai é forte, por isso eu não temerei. O meu Pai é um provedor, por isso eu não temo ficar com escassez, passar fome, necessidade. O meu Pai é um homem generoso. Comece a profetizar sobre isso, sobre a sua geração, sobre os seus pais, sejam naturais, espirituais, ministeriais, que todos eles reflitam a glória de Deus. A glória de Deus. E antes de preparar essa ministração de hoje, eu estava sendo ministrado sobre isso, falando: Pai, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Pai começou a dizer: então, filho, começa a dizer o que eu sou para você. Tira esses personagens pequenos, frágeis, temerosos, carentes. Esses personagens não sou eu. Eu sou um vencedor. Eu sou forte. Eu sou um general. Eu sou um que não teme as batalhas, porque eu venço todas as batalhas. Então o Pai me trouxe o entendimento que para que nós possamos ver a glória dele, nós temos que vê-lo como ele é. Não diminuir a Deus. Muitas vezes fabricamos um Deus pequeno. Um Deus que é criador dos céus e da terra, que tem um poder ilimitado em suas mãos. Muitas vezes o tornamos pequeno por um sentimento chamado rejeição. Achamos que não somos dignos, que Deus não nos ama, e o Pai nos ama. O Pai nos ama. Simplesmente o que temos que fazer é romper com essa atmosfera de trevas, com essa cobertura de trevas. E para isso é necessário subir os níveis espirituais, como foram os profetas. Eu estava meditando mais cedo, enquanto estava tomando banho e me preparando. É muito fácil profetizar e ver o mover profético dentro da igreja, dentro de um ambiente profético já preparado. Assim também como foi talvez muito fácil, não vou julgar, mas foi mais fácil
para os profetas de Israel, profetizado estando dentro de Israel, na Terra Santa, com a liberdade de falar a sua fé. Difícil foi para Daniel, difícil foi para Jeremias e para Ezequiel, dentre outros profetas, que tiveram o seu ministério dentro da Babilônia. A Babilônia, o que seria hoje geograficamente o Iraque, aquela região antigamente se chamava Babilônia Antiga. E eles viveram ali boa parte das suas vidas e lá exerceram o seu ministério, quando tudo estava contra a profecia que eles tinham, com a promessa que eles tinham, com os ensinamentos que eles tinham. Havia uma sociedade que brilhava tudo ao contrário. Um sistema todo contrário. E eles tiveram que romper com o sistema para subir os níveis da sua fé. Muitas vezes ouvimos palavras como Ezequiel, que Ezequiel profetizou num vale, e achamos que Ezequiel estava dentro de Israel. Ezequiel estava na Babilônia, no Iraque. Imagina, ele teve que ver aquela sociedade de hebreus e judeus dentro do Iraque e pensar, esse povo que está só querendo comer, só querendo curtir a vida, só querendo usar roupa de moda, está só querendo ostentar carros, luxos. Eu quero ver que esse exército vai se levantar como um exército espiritual, homens e mulheres cheios de Deus, cheios da palavra, que esperam a restauração assim como eu espero. Então Ezequiel teve que se elevar dentro da Babilônia, assim como Jeremias, como Daniel. Eu acho tremendo Ezequiel, porque Ezequiel teve a visão do templo final, a restauração do templo de Jerusalém. Ainda quando estava dentro de Babilônia, ele não chegou a pisar. Ele desde jovem foi levado cativo à Babilônia. E lá ele morreu, ele não voltou para Israel. E Deus lhe deu uma visão de um templo em que corriam águas vivas, e estas águas curavam a terra. Eram águas medicinais. E ele viu um templo glorioso, com 12 portas. E essas portas representavam cada tribo, cada filho de Israel. Ele viu isso dentro da Babilônia. E o pai falou comigo, filho, há que romper para começar a ver o meu reino, o meu governo, aonde você estiver. Onde você estiver, eu quero que você se eleve. Porque eu governo, não só dentro da igreja, não só dentro de Israel, mas eu governo todas as nações. Então Ezequiel começou a ter visões, e começou a profetizar, começou a proclamar. E essas profecias foram que deram direção a muitas gerações. E até hoje dão. Até hoje falamos de Ezequiel. Até hoje falamos da glória desse templo, que esperamos que se construa de forma concreta com a chegada, com o retorno do Messias. O homem que estava em meio à Babilônia, mas tinha uma visão futura, que tinha uma esperança, que tinha confiança em uma promessa de que haveria de viver tempos de restauração, tempos no qual o Senhor lhe havia prometido que o reino de Deus não é viver escravizado, não é viver restrito financeiramente, não é viver lutando com enfermidades. O reino de Deus não é você viver como a escória da sociedade. O reino de Deus é você viver com dignidade, é você viver com honra, é você viver com um relacionamento íntimo com seu Pai Celestial, é você viver em comunhão com a sua família natural, espiritual, ministerial. Isso é o reino de Deus. Aleluia! E eu creio que estamos em tempos de restauração. Eu creio que esse ano de 2024, no calendário gregoriano, iniciou uma temporada poderosa. Também vai iniciar o calendário bíblico 6024, a partir da chegada do primeiro mês bíblico por nome Nissan. Vai iniciar uma nova temporada. E nessa nova temporada, o que eu tenho ouvido falar da boca dos profetas
é de que Deus vai pôr o seu selo em uma nova geração. Aquela geração que esteve esperando ver o tempo da restauração, que esteve clamando, que esteve pedindo. O Pai lhe mostrará o Messias. O Pai lhe mostrará Yeshua. Você tocará no Messias, seus olhos verão, ouvirão o Messias. O Messias não mais estará num território longe como estrangeiro. O Messias virá para a sua casa. O Messias virá para o seu território. O Messias virá para a sua cidade. Porque assim como Ezequiel viu estas águas correndo, regando a terra, vem desde o lugar santo e vai percorrendo sobre a terra essas águas que curam, águas que limpam, águas que transformam, porque as suas folhas, porque junto a essas águas nascem árvores, e árvores falam do ministério dos mestres, os ministérios proféticos se levantarão, ativados pelo Espírito, se levantará uma nova qualidade de ensino, que vai romper com as matrizes da religião, que vai romper com as matrizes desse sistema que está aprisionando as vidas em religião. Se levantará os ministérios proféticos mestrais, porque as águas dos rios estão regando a terra, e juntamente essas águas se levantarão as árvores, e em cada território estará o Espírito do Messias. O Espírito do Messias, tempos de restauração, assim eu proclamo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tempos de restauração. Você não experimentará mais um Deus longe, porque você vai, assim como Simeão entendeu, a promessa se cumpriu. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus em nosso meio, Deus em nossa casa, Deus em nossa família. Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Me quebranto porque o Espírito Santo está restaurando corações, está restaurando esperanças, está ativando pessoas que estão conectadas aqui, que ouvirão depois em gravação. O Espírito Santo está falando que está correndo como essas águas vivas, está levando a palavra para regar esta terra, terra de Coronel Fabriciano, Ipatinga, terra de Timóteo, terra do Vale do Aço, Governador Valadares, Minas Gerais, Janaúba, São Paulo, Rondônia, o Ceará, Brasil e as nações. É chegado um tempo poderoso de restauração. De restauração. Deus, com a chegada do Messias, governos estão caindo. E Deus está levantando aqueles que vão governar com Ele, debaixo de uma unção poderosa do Espírito. Não por força, não por violência, senão pelo meu Espírito, diz o Senhor. Implantarei o meu governo, estabelecerei o meu reino e farei toda a minha vontade, porque eu não dependo do que pensam os homens, os políticos, senão que eu caminho pelo meu planejamento, pela minha agenda, pelos meus tempos marcados. E eu tenho anunciado um tempo de restauração, diz o Senhor. Um tempo de restauração. Aleluia. Tempos de restauração. Amém. Até aqui, amados, poderia compartilhar mais, mas eu quero deixar esta sede de quero mais, para que você possa se unir ao nosso grupo de estudo. Vamos iniciar estudos semanais, toda semana. Eu ainda vou organizar o dia e a hora, mas você que já quer participar desses estudos, envia-me uma mensagem que eu te mando o link para você entrar no nosso grupo de estudo. Não tem custo nenhum, será grátis. Simplesmente você pode abençoar o meu ministério, ou o ministério da minha casa, com uma generosidade que Deus colocar no seu coração. Uma oferta, uma semente,
mas não haverá custos, porque eu creio que o Senhor, o nosso Pai, é bom. Ele é o nosso provedor, Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece. E fazer a sua vontade não é um fardo, é prazeroso. Para isso fomos criados, para isso fomos chamados. Ainda que estamos em meio, muitas vezes, achando que nós somos extraterrestres. Estamos em meio, como Daniel, como muitos que estavam na Babilônia, achando que não eram dessa terra, não pertenciam a essa terra, sonhavam com outro lugar. E o Senhor diz: eu te mostrarei. Abrirei os teus olhos e eu te mostrarei o lugar para o qual eu quero te levar. Levarei não somente a ti, mas levarei também a tua geração, a tua descendência. Porque através de ti eu começo a estabelecer o meu pacto. Confirmo a minha promessa de introduzir os teus em minha terra, a terra que emana leite e mel, onde habita a minha presença. Aleluia. Amém, amados? Então o recado está dado. Comentem o que vocês acharam desse ensino, compartilhem com outras pessoas. Em breve vou colocar no nosso canal também do Facebook, do YouTube, canal Shalom. E lembrando, se você quer participar do grupo de nossos estudos, envie-nos mensagem. Abraço a todos os nossos amigos no Brasil, em Costa Rica, no Peru, no Chile, na Argentina, no México, no Panamá, Nicarágua e todas as nações, América, Centro-América, Norte-América, Europa. Que o Pai vos abençoe grandemente. Estamos vivendo tempos de restauração, eu creio. Grandes coisas. Veremos, ouviremos, tocaremos e vamos falar do nosso Pai. O nosso Pai é bom. Amém? Shalom, encerra por aqui a transmissão. Grande abraço e até a próxima, se o Pai nos permitir. Shalom, shalom.